Dezembro, fim de ano, temporada da Fórmula 1 já acabou e temos publicado, não tem 3 semanas, um seriado da Netflix sobre Ayrton Senna. E eu vinha aqui prometendo, já assisti aos 6 episódios e hoje a gente vai falar da série. E especialmente nós vamos falar de coisas importantes, fatos históricos sobre Ayrton Senna que não estão contemplados no roteiro e você deveria saber. Então, senta aí que é disso que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Mas antes, não é um vídeo patrocinado, quer dizer, acho que não. Mas é importante que fique bem claro aqui que todos esses dados e fatos históricos que eu vou relatar e que não estão contidos e retratados na série, você pode encontrar em diversos livros e eu vou indicar a melhor biografia em português do Ayrton Senna. Ayrton Senna, o herói revelado, escrito por Ernesto Rodrigues, que eu li mais de uma vez quando eu estava na faculdade. Esta é considerada a melhor biografia no nosso idioma sobre o Senna e não é uma biografia oficial com chancela da família, etc. Inclusive tem a informação de que algumas coisas contidas neste livro não agradaram efetivamente o Senna da Silva. E já pedi para o editor incluir sempre em cada um dos tópicos, são 17 se minha conta não está errada, ninguém aqui é hater de Ayrton Senna. Estes dados e fatos estão publicados e são públicos. Todo mundo sabe. Se você não sabe e está sabendo pela primeira vez, a culpa não é do ADM. Dito isso, vamos lá. Uma coisa que não é retratada na série é que Senna passou a utilizar Senna e não da Silva, como ele era conhecido nas fórmulas de base na Inglaterra e na época do kart também, não por uma sugestão de um mecânico italiano, e sim por um conselho dado pelo brasileiro que também tem passagem pela Fórmula 1, Chico Serra. Isso está retratado no livro, tem várias entrevistas do Chico Serra internet afora falando isso. Foi ele que disse pro Ayrton, da Silva não. Usa Senna. E eu acho essa uma informação fundamental que tinha que constar na série, afinal de contas estamos falando da identidade de Senna. Igualmente fundamental ao nome Senna está a origem do desenho do capacete. E de onde então ele veio? Ayrton Senna não correu sempre com o mesmo desenho de capacete e passou a adotar aquela lendária cor amarela com as listras para disputar o Campeonato Mundial de Kart de 1979. E não foi ele o único. Todos os pilotos da mesma nacionalidade, no caso os brasileiros, usavam a mesma cor, o mesmo esquema. E depois que passou o campeonato, Senna gostou tanto que passou a utilizar pelo resto da sua carreira. Isso não é explicado no seriado e eu acho que é fundamental que você saiba, já que estamos falando de uma pintura de capacete das mais lembradas da história, se não a mais lembrada. Antes de entrar na Fórmula 1 como titular, Ayrton Senna testou por 4 equipes de Fórmula 1, sendo elas a Brabham, possivelmente para ser companheiro de Nelson Piquet, a McLaren, a Williams e a Toleman. O primeiro teste aconteceu em 19 de julho de 1983, o que significa que eu tinha quase 3 meses de idade. E enquanto o bebê ADM chorava no berço, Ayrton Senna andou com o carro da Williams. E deste teste nós temos imagens oficiais, o editor vai soltar alguns trechinhos aqui para vocês. Ele testou com o modelo FW8C na pista de Donington Park, empurrado pelo lendário Ford Cosworth DFV, já no final de sua trajetória na Fórmula 1. Fez bons tempos, mas a Williams, como a Brabham e a McLaren, não lhe oferecia uma vaga de titular. E aí, como retratado na série, ele acabou assinando com a Toleman para entrar no grid em 84. Não, Ayrton Senna não foi casado pela segunda vez, mas num breve intervalo de tempo ele teve 2 divórcios razoavelmente traumáticos. O primeiro com Lillian, retratado na série, e o segundo com a Toleman. No seriado fica ali bem de leve que não foi uma separação tranquila de Ayrton Senna com sua primeira equipe na Fórmula 1. Mas as coisas chegaram a ficar realmente tensas e a Toleman, até como medida punitiva, tomou o carro do brasileiro. A história era a seguinte, pensando no ano de 85 e achando que teria Ayrton Senna, a equipe começou a correr o mercado atrás de patrocinadores e todos eles estavam interessados na estrela em ascensão que pilotava nos carros da equipe. Só que Senna, pensando num passo adiante na carreira, assinou com a Lotus, num movimento bastante acertado. Só que a informação vazou antes da hora e a Toleman, como corna, foi a última a saber.
Então o que eles fizeram? Deixaram Senna sem carro no Grande Prêmio de Monza. Para o seu lugar assumiu Stefan Johansson, que meteu um quarto lugar com o carro, mostrando que sim, Senna andou muito naquele ano, mas não era também um santo milagreiro que pegava uma carroça, pior carro do grid, e levava até os pontos. Johansson não é nenhum deus do automobilismo e meteu um quarto lugar. Vou pedir para o editor pôr 10 vezes aqui o negócio de que ninguém é hater do Ayrton Senna. A Toleman, entretanto, colocou Senna de volta no carro na etapa seguinte e ele terminaria o campeonato em Portugal com mais um pódio, terceiro lugar. A jornalista que fala inglês e português, Laura Harrington, é um condensado do roteiro de diversas pessoas que ao longo da carreira apontaram os erros de Ayrton Senna. Isso é um recurso que os roteiros têm chamado elemento expositivo. Alguém, quase uma voz da consciência, que aponta o dedo na cara de um protagonista. Todo filme, toda série, todo livro tem essa pessoa. Ela, Laura, é uma pessoa que não existe, não existiu e coube a ela o papel dentro deste roteiro de entregar perguntas para o Senna que foram, na verdade, de Reginaldo Leme, Jack Stewart, este não exatamente um jornalista, mas que fez uma pergunta incômoda ao Senna que acabou em discussão, e Nigel Roebuck, um jornalista inglês que sempre foi um crítico pesado de Ayrton Senna antes mesmo dele chegar na Fórmula 1. Antes mesmo de ter uma rivalidade antológica contra Alain Prost na Fórmula 1, Senna já tinha tido problemas com Nigel Mansell. A rivalidade entre os dois não foi só aquilo que aconteceu em 1991, já valendo o campeonato. Senna e Mansell tiveram alguns contatos na pista, notadamente em Spa-Francorchamps 1987 e no Estoril 1989. Mansell, lá o próprio Senna, Max Verstappen, Lewis Hamilton nunca arredou o pé para o brasileiro, e os dois acabaram fora da pista nas duas oportunidades. Ayrton Senna exerceu veto contra um piloto inglês na Lotus em 1986. Como inclusive eu já relatei numa pequena grande história recente, Ayrton Senna usou da sua posição de piloto dominante na Lotus para informar a equipe: vocês não vão contratar esse cara. Senna chegou na Lotus em 1985, tinha um companheiro já estabelecido no time, o italiano Hélio De Angelis. Senna era visivelmente mais veloz, embora menos experiente. E uma equipe de Fórmula 1 normalmente tem alguém com mais rodagem para ajudar a ditar os rumos do acerto e do desenvolvimento. De Angelis não gostou muito de Ayrton Senna e não gostou muito do fato de que a equipe começou a gravitar em direção ao brasileiro. Então, se arranja com a Brabham e vai embora. Eles então pensam: precisamos de alguém com experiência, e contratam um cara que tinha uma boa reputação de veloz e que não criava problemas, Derek Warwick. Warwick tinha sido campeão da Fórmula 3 inglesa em 78 e, como eu falei, com reputação de veloz e sendo inglês, agradava os patrocinadores. Foi contratado. Só depois de assinar, Peter Warr avisa Senna, e Senna diz: então, não. O inglês acaba sendo então vetado, o contrato rescindido, Warwick fica sem carro, acaba conseguindo voltar para o grid por uma fatalidade, no caso, o acidente fatal de De Angelis, que morre num teste com um carro da Brabham, e o resto é história. Ayrton Senna namorou uma menor de idade. Sim, seu nome, Adriane Yamin. Em 1984, aos 24 anos de idade, Senna iniciou um relacionamento com uma menina de 15 anos de idade. Seu nome, Adriane Yamin. O relacionamento durou até 1988, portanto, no mínimo uns 3 anos e pouco de duração. O que significa que, para o critério de tempo, poderia ter sido retratado na série. Em 2019, Adriane, que não é a Galisteu, publicou um livro chamado Minha Garota. Não li, não lerei. Mas há várias reportagens sobre o livro de quando ele foi lançado, relatando que lá há diversas revelações sobre coisas que o Senna dizia a ela, cartas transcritas e etc. No livro, Adriane expressa surpresa com a rapidez com que Senna terminou com ela e assumiu o relacionamento com Xuxa Meneghel. Ayrton Senna provocou um acidente com Martin Brundle durante a temporada de 1983 da Fórmula 3 inglesa. A série relata relativamente bem o campeonato super disputado da categoria de acesso da Fórmula 1, a Fórmula 3. Os dois brigaram duramente pelo campeonato e tiveram diversos encontros na pista, alguns deles terminando em contato, e o mais sério deles, esse aqui que o editor vai colocar para vocês na tela, terminou com o carro do brasileiro em cima do carro do inglês.
Era a 17ª etapa daquele campeonato no circuito de Oulton Park. O interessante deste lance, inclusive, é que ele marcou a estreia de outro fotógrafo, irmão de um retratado no seriado. Porque Keith Sutton aparece diversas vezes sendo aquele fotógrafo que chega a ter uma relação de amizade com o brasileiro. Neste dia, em Oulton Park, meio que de bobeira com uma câmera fotográfica, estava o irmão de Keith, Mark Sutton, que foi acompanhar o irmão, estava lá na beira da pista assistindo a corrida e, por um acaso muito bem posicionado, flagrou o acidente. Foi a estreia de Mark Sutton emplacando uma excelente foto que foi capa de vários cadernos de esporte na Inglaterra. Mark Sutton, irmão de Keith, até hoje é fotógrafo na Fórmula 1. A mudança na posição de partida do grid de largada de 1990 em Suzuka, um pedido de Ayrton Senna à direção de prova não atendido, não foi algo tão escancaradamente feito para prejudicá-lo. Pode ter tido uma intençãozinha? Pode, mas havia precedente. A Fórmula 1 correu em Suzuka antes de 1990 em 87, 88 e 89. E olha as fotos da posição de largada nos anos anteriores. Por dentro em 87, por dentro em 88, por dentro em 89 e por dentro em 90. No passado distante, a posição de largada teoricamente que fazia mais sentido era por dentro. Mas a experiência mostrava que, na verdade, a linha preferencial era a de fora, onde todo mundo passava, e não a de dentro, mais perto da tangência. Em diversos circuitos como México, Alemanha e Portugal, ainda na temporada de 90, o ponteiro largava do lado de dentro, lado sujo. Então não é que fizeram tudo para prejudicar o Senna, um pedido dele não foi atendido. É verdade. Mas também depois de todos esses anos, sabendo que a pole não era um bom lugar para largar, inclusive porque ele largou mal lá em 1989, no ano anterior, talvez fosse uma boa ideia não fazer a pole position, não é verdade? O que nos leva ao próximo tema. A série comenta sobre uma suposta queima de largada de Alain Prost em 1989 que explicaria Senna pole chegar em segundo na primeira curva. Pois então, já li uns 10, 12 livros sobre Fórmula 1 que falam desta época e outros a mais, mas especificamente que passam nesse período e falam da decisão de campeonato de 89 e nem a biografia de Ayrton Senna do Ernesto Rodrigues fala de Prost ter queimado a largada. Inclusive é importante saber que na era pré-sensores eletrônicos instalados embaixo de cada posição no grid, era comum que os pilotos dessem uma giradinha no pneu enquanto esperavam a luz verde acender. E isso não era considerado queimar a largada. Há diversas onboards, inclusive do próprio Senna, dando uma soltadinha e o carro andando enquanto ele via se a luz verde ia acender ou não. Antes de sentar aqui para fazer esse vídeo, pesquisei de novo a internet afora e não há nenhuma publicação dizendo que houve essa queima de largada ou sequer que houve uma investigação da direção de prova. O campeonato de 1993 é mostrado de passagem e todo mundo que acompanhou com atenção a carreira de Ayrton Senna é unânime em dizer: esta foi sua melhor temporada em termos de pilotagem. Pode não ter sido a mais vistosa em resultados, ele foi vice-campeão e teve 5 vitórias, mas algumas das atuações daquele ano, e várias delas inclusive sem vitória, são memoráveis. Por exemplo, todo mundo com facilidade vai lembrar de Interlagos, Donington Park e Mônaco. Mas é válido ainda citar as primeiras voltas do Grande Prêmio da África do Sul, estreia da temporada, em que ele defende com unhas e dentes a posição contra Prost e depois contra Schumacher. E a mesma coisa aconteceria no Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone, novamente contra Prost e contra Schumacher, numa belíssima exibição de pilotagem. Senna venceria naquele ano, como eu comentei, Interlagos, Donington Park, Mônaco e depois Suzuka e Adelaide. Todas elas excelentes exibições. Se o campeonato de 1993, que foi bom para Ayrton Senna, é pintado muito distantemente na série, 92 então praticamente não existiu. Foi um ano em que, você pode se surpreender com esta afirmação, ele estava claramente desmotivado e, se em 93 teve seu melhor ano dentro do carro, em 92 estava abaixo da sua elevada média.
Isso porque, desde o começo, viu que a Williams de outro planeta, de Nigel Mansell, com a aerodinâmica de Adrian Newey e a suspensão ativa de Patrick Head, era imbatível para a McLaren, que passaria o ano inteiro correndo atrás da Williams na guerra tecnológica. Senna venceria naquele ano 3 corridas, uma delas aquela antológica em Mônaco, em que ele defendeu-se de Nigel Mansell com aquele supercarro de maneira exuberante por 7, 8 voltas. Mas naquele ano ele esteve muito mais para Fernando Alonso, reclamando da equipe publicamente e oferecendo-se até para pilotar de graça por uma adversária, na cara da Honda e de Ron Dennis, do que para aquele monge tibetano Ayrton Senna, que a história oficial gosta de mostrar. Ele estava de saco cheio, queria ir para Williams a todo custo, e não conseguiu porque colheu o karma que plantou um dia. Dessa vez, foi ele o vetado. E ficaria atrás no campeonato de um piloto que fazia sua primeira temporada completa, um tal de Schumacher, que com a Benetton venceu sua primeira prova em Spa-Francorchamps exatamente um ano depois de estrear, e mesmo com apenas um triunfo ficou à frente de Senna no campeonato, e com 3 vitórias, Mônaco, Hungaroring e Monza, somou no total menos e ficou em quarto, atrás de Mansell, Patrese e Schumacher. No final daquele ano, Senna cogitou até ficar fora uma temporada para depois voltar e ainda chegou a testar um carro da Indy, lá com Emerson Fittipaldi na Penske. Já falei dessa história neste vídeo aqui. Não há nenhum registro, foto, vídeo ou sequer um relato de que Ayrton Senna teve um diálogo com Roland Ratzenberger no sábado, pouco antes do piloto entrar no carro e morrer na classificação. Senna era um tricampeão, uma estrela global e o principal piloto daquele grid àquela altura. Ratzenberger, um estreante que fazia sua terceira prova na Fórmula 1, pagava para correr e tinha grana apenas para as 5 primeiras etapas. Por que eu estou dizendo isso? Porque as realidades eram muito distantes. E essa interação não é exatamente comum, especialmente numa época em que o grid era ainda maior, com 26 carros. Esse componente, portanto, foi acrescentado à história para colocar mais um elemento ali dramático. Mas não, Senna não conversou com Ratzenberger e ele entrou no carro para morrer lá na curva Villeneuve. Na véspera da corrida fatídica em Imola, Senna recebeu de seu irmão Leonardo um dossiê com gravações telefônicas que a família tinha providenciado. Adriane Galisteu tinha sido grampeada. O teor das gravações nunca veio a público, mas na imprensa da época saíram reportagens e na própria biografia de Ernesto Rodrigues o tema é relatado por cima. Aparentemente haveria um telefonema de um ex-namorado para Adriane Galisteu e a família teria usado isso para montar um dossiê e levar para a Senna. Havia claramente ali uma rusga entre a família e a modelo e a gente não sabe se o dossiê e o grampo foi providenciado a pedido e com conhecimento de Senna ou não. O fato é que o documento e seu conteúdo foi entregue a Senna na véspera da corrida em que ele perderia a vida. Prova de que havia um atrito ou uma falta de amizade entre a família de Senna e a namorada do piloto de então, Adriane Galisteu, é que no velório ela é claramente escanteada. Adriane foi colocada numa posição de coadjuvante e Xuxa Meneghel aparentemente promovida a viúva oficial, muito como aconteceu na série. Embora, ao que se sabe, eles não tivessem tido mais nada já há alguns anos. Todo mundo que convivia como casal tinha intimidade, inclusive amigos próximos de Senna, ficaram do lado de Adriane, mas a família aparentemente não se importou. Escanteou ela, trouxe Xuxa para o palco principal. Nelson Piquet aparece muito pouco na série, mais especificamente em 2 lances. Um no segundo episódio, numa festa em Mônaco, num baile de gala, em que ele não tem nenhuma fala e aparece de longe, e no famoso briefing dos pilotos em Suzuka 1990, em que ele levanta uma questão sobre voltar ao contrário na chicane, apoiando a posição de Senna, e o tema acaba sendo acatado pela direção de prova e os demais pilotos. Senna e Piquet àquela altura já não se falavam mais, tinha um bom tempo. Mas se a série deixa Nelson Piquet em segundo, terceiro, talvez quarto plano,
Ela menos ainda vai te contar a razão da treta e quem começou com ela. Porque foi Senna. Durante os testes de pneus de 1988, aquela pré-temporada que hoje é no Bahrein e que acontecia aqui, Senna, depois de terminar seus compromissos na pista, voltava do circuito de Jacarepaguá para a zona sul do Rio de Janeiro. No carro, Galvão Bueno, seu pai Milton e o jornalista do Jornal do Brasil, Sérgio Rodrigues, a quem Senna tinha prometido uma entrevista e aproveitou o trajeto para fazer isso. No carro, o jornalista perguntou então ao brasileiro por que ele tinha estado sumido do final da temporada de 87 para o começo em 88, como inclusive sempre fazia. Senna sumia do noticiário. E ele disse, e eu vou reproduzir aqui, na literalidade, o que está escrito no livro. Eu tinha que dar aos outros uma chance de aparecer um pouco. Afinal, não fazia sentido o cara ser tricampeão e eu continuar sendo assunto. E ele continuou. Já que ninguém gosta muito dele, o único jeito era eu sumir para que ele pudesse aparecer. O livro segue essa parte importante. Galvão Bueno, ouvindo tudo, sentiu o calibre da manchete que acabara de ser passada às mãos de Sérgio Rodrigues. E ao ser cutucado por um Ayrton ainda meio moleque, satisfeito com o próprio atrevimento, antecipou o que foi o episódio mais doloroso da vida pública de Senna. Você acabou. Aquilo foi publicado e o Jornal do Brasil, que na época era importante no Rio de Janeiro, contra o Globo, travavam uma batalha pela audiência. No dia seguinte, Nelson Piquet estava pistola e deu então uma declaração ao jornal concorrente dizendo: Senna estava desaparecido para não ter que responder por que não gosta de mulher. O tema virou processo, os dois nunca mais se falaram, o resto é história. Eu pedi expressamente antes de abrir a gravação aqui para o editor colocar sistematicamente o alerta de que ninguém aqui é hater do Ayrton Senna. E eu acho muito importante que o personagem seja composto por todos os seus lados. São histórias importantes, nem todas elas ruins, longe disso, mas que ajudam a compor o personagem bem menos pasteurizado e herói de gibi que a série tentou passar. Já que isso vai ficar para sempre e que o seriado será assistido por bem mais pessoas que vão ler o livro do Ernesto Rodrigues ou outros sobre Ayrton Senna, é importante que pelo menos a nossa audiência, que claramente gosta de Fórmula 1 e gosta do Senna, tenha a oportunidade de ver na sua completude, não sei se existe essa palavra, veja por completo, um personagem complexo, extraordinário dentro do carro, mas também humano e capaz de reações comuns a nós. Sempre digo aqui, pilotos são pilotos. Nenhum deles, nem o Senna, andou em cima da água ou transformou água em, não é vinho, gasolina de alta octanagem. Beleza? Então, esse foi mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, você sabe. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. E eu te peço para deixar também com a gente a sua hypada, essa nova ferramenta do misterioso algoritmo, que sempre gosta de saber se você gosta dos nossos vídeos. Então, conta para ele, é a única forma. E assim, a gente segue com o conteúdo sendo distribuído internet afora. Nesse final de ano, estamos crescendo extraordinariamente, eu diria a galope. E isso só acontece graças à resposta incrível de vocês cada vez que eu peço o like, a hypada, um comentário. Inclusive, sabia de todas essas histórias adicionais que eu trouxe que não estão na série? Sabia de mais alguma? Conte aqui embaixo. Se você quiser receber notificação de cada um dos nossos vídeos, temos canais de notificação de Telegram e de WhatsApp. Você sempre passa a receber um recadinho automático assim que cada um deles sai por aqui. Além de, por lá, receber breaking news e os horários das corridas ao longo da temporada. Por fim, mas não menos importante, temos no ar as nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Threads e TikTok. E temos também o Instagram, meu, pessoa física, Rodrigo ADM do Splash & Go, criei recentemente. Um conteúdo mais de bastidores, os lugares que eu tô indo e etc. Tem umas 2 semanas que tá no ar, já passamos da marca de 1000 seguidores e eu sigo promovendo lá no canal principal. Beleza? Então é isso, valeu e aquele abraço.